Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos trabalhar com o Windows Server 2008 R2, aprendendo a utilizar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, tá? Que é um serviço de função dos serviços de arquivo. O gerenciador de recursos do servidor de arquivos vai ser usado para gerar alguns relatórios de armazenamento, configurar cotas de uso de disco e pasta e também para definir as diretivas de triagem de arquivos. E essa triagem de arquivos é o assunto principal dessa nossa videoaula. Então vamos lá. Para começar eu vou instalar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, porque ele não foi instalado por padrão. Tá? Então para isso eu vou abrir o gerenciador de servidores, clicando nesse ícone aqui ao lado do botão iniciar. Vou até funções. E aqui no painel central eu tenho o meu resumo de funções que mostra as funções que estão instaladas já no meu sistema. Tá? Você já sabe que pode adicionar funções novas clicando aqui no link do lado direito, adicionar funções. Só que o que eu quero adicionar agora é um serviço de função, na verdade. Tá? Então é um serviço de função que pertence a um dos serviços pré-instalados. Então para isso eu vou descer um pouquinho a barra de rolagem, porque aqui, ainda nessa tela, estão especificados todos os serviços que você já instalou nesse sistema. Tá? Por exemplo, serviços de arquivo. Então aqui nós temos o status da função, se há algum problema ou não. Você pode ir para os serviços de arquivo e descendo mais um pouquinho, você vai ter serviços de função. Então são todos os serviços ou as funcionalidades que o servidor de arquivos pode te oferecer. Tá? Se você descer mais a barra de rolagem, tem os outros serviços do seu sistema também. E a ideia é a mesma. Você pode selecionar para adicionar serviços de função no AD, no DNS, no web, etc. Nosso foco é aqui no servidor de arquivos. Então, em serviço de função, você percebe que eu tenho um instalado apenas. Tá? E aqui temos uma lista que mostra quais são esses serviços. Então, nós temos o servidor de arquivos instalado apenas. Tá? Esse aqui é o meu único serviço de função instalado. Agora eu vou instalar mais alguns. Nessa videoaula eu vou trabalhar com o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, que é esse cara que está aqui no meio. Então eu dou um clique em gerenciador de recursos do servidor de arquivos e aparece aqui embaixo uma pequena definição desse item. Tá? Então ele me diz que ele permite gerar relatórios de armazenamento, configurar cotas e definir diretivas de triagem de arquivos, que é o que nós queremos. Legal? Bom, mas para adicionar esse cara, eu vou clicar aqui do lado direito no link adicionar serviços de função. Então vamos lá, adicionar serviços de função. Ele abre para mim selecionar serviços de função já em servidor de arquivos. E aí basta você escolher qual serviço de função será adicionado. Eu vou adicionar esse aqui, gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Então para isso eu dou um clique no checkbox. Beleza. Clico em próximo. Agora ele me pergunta a respeito do monitoramento de utilização e armazenamento. Então eu preciso selecionar quais discos presentes no servidor serão monitorados, tá? Para eu saber a quantidade de espaço que é usado nos volumes do computador e também para poder gerar alguns relatórios de armazenamento, caso um volume atinja um certo limite de uso que você mesmo especifica. Essa é uma das funcionalidades, tá, do gerenciador de recursos. A gente vai aprender também a trabalhar com essa funcionalidade, então a gente vai deixar marcado o disco C local e também o meu disco de backup, o M. Se você tiver só um disco aparecendo para você, você marca esse disco aí. Legal? Nós não vamos fazer relatórios nessa videoaula, tá? Haverá uma outra videoaula para você trabalhar com esses relatórios, mas a gente já vai deixar pré-configurado. Aqui embaixo você especifica os tipos de relatórios, de arquivos por proprietário ou de arquivos por grupo de arquivos. Clicando em opções, ele mostra vários tipos de relatórios que você pode selecionar. Legal? Vou cancelar, vou deixar esses relatórios padrão por enquanto e vou clicar em próximo. Aqui eu tenho as opções de relatório, basicamente onde os relatórios são armazenados. Por padrão é no diretório c:/storage reports, mas se você quiser alterar, é só clicar em procurar e gravar esse seu relatório em outra pasta, aí, até mesmo na rede se quiser. Tá? Vou cancelar.
E você também pode configurar o seu sistema para enviar o relatório por e-mail para você. Basta marcar essa caixinha, colocar o seu endereço de e-mail, tá? E configurar o servidor SMTP de preferência. Nós não vamos trabalhar com esse item no momento, então eu vou desmarcar e vou clicar em próximo. Tá? E agora eu vou clicar em instalar para que ele instale o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, monitorando o meu volume C e meu volume M2 pontos. Legal? Então, clico em instalar e agora basta aguardarmos alguns instantes. Essa instalação ela é bastante rápida. Tá? Vamos aguardar alguns instantes e já já a instalação vai estar finalizada. Prontinho, finalizada. Serviço de arquivo, instalação bem sucedida. Os seguintes serviços de função foram instalados: gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Basta clicar em fechar e o gerenciador de recursos já aparece aqui como instalado. Legal? Bom, agora vamos aprender a utilizar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Então eu vou fechar o gerenciador de servidores, vou clicar em iniciar, vou até ferramentas administrativas e nós temos agora um item chamado gerenciador de recursos de servidor de arquivos. Tá? Gerencia triagens de arquivo e cotas de diretório. Vamos trabalhar com triagens de arquivo nessa videoaula. Então vamos abrir esse item. Vou clicar em gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Então está aí a telinha inicial do gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Você vai perceber que ele tem vários itens configuráveis. Então aqui no painel do lado esquerdo nós temos gerenciamento de cota, gerenciamento de triagem de arquivo, relatórios de armazenamento, gerenciamento de classificação e tarefas de gerenciamento de arquivos. São todos itens muito interessantes. Hoje vamos trabalhar com o gerenciamento de triagem de arquivo. Então vou dar um clique nesse item, ou expandir também, e aí você vai ver 3 subitens: triagens de arquivos, modelos de triagem de arquivo e grupos de arquivos. Tá? Bom, qual que é a ideia da triagem de arquivos, então? Triagem de arquivos é o seguinte: vamos supor que você tenha aquele usuário, que é bastante comum, que gosta, que adora, na verdade, gravar suas fotos ou os seus vídeos baixados da internet nas pastas do servidor. Acontece isso aí nas empresas? Com certeza. Tá? Na sua empresa deve estar acontecendo isso. Então tem um usuário que gosta de gravar seus filmes, por exemplo, em pastas do servidor. Bom, vamos supor que ele grave um monte desses filmes nas pastas do servidor e o servidor começa a apresentar problemas de falta de espaço em disco. Isso é um grande problema, porque até você detectar qual é o usuário ou quais são os arquivos que estão ocupando espaço no disco, ou os tipos de arquivos, pode levar tempo. E também causar conflitos com os usuários. O que você pode fazer para evitar esse problema? Você pode simplesmente impedir que os usuários gravem determinados tipos de arquivos nas pastas do servidor. Tá? Isso a gente chama de triagem de arquivo. Legal? Então essa triagem de arquivo vai impedir que um usuário qualquer grave qualquer tipo de arquivo que ele queira no servidor. Ele só vai ter permissão para gravar determinados tipos de arquivos, de preferência os arquivos que a empresa utiliza no seu dia a dia. Legal? Bom, como é que a gente configura essa triagem de arquivos então? Primeiro eu vou clicar aqui em grupos de arquivos. Em grupos de arquivos, você vai ter uma visualização de alguns grupos específicos de arquivos com um nome, tá, que é dado a esse grupo. Isso é para facilitar o seu gerenciamento. Então a gente agrupa arquivos que são semelhantes num grupo específico. Por exemplo, nós temos aqui arquivos de áudio e vídeo. Tá? Grupos de arquivos, arquivos de áudio e vídeo. Temos incluir arquivos e excluir arquivos. Incluir arquivos significa quais tipos de arquivos estão incluídos dentro do grupo arquivos de áudio e vídeo. Tá? Se você clica 2 vezes no grupo de arquivos, ele vai te mostrar as propriedades desse grupo, com o nome e 2 itens de configuração: arquivos a serem incluídos e arquivos a serem excluídos. Então, nesse grupo de arquivos, arquivos de áudio e vídeo, eu tenho todas essas extensões de arquivos incluídas. São várias. Por exemplo,
AVI, FLAC, NID, MOV, tá? O que mais? MP3, MP4, MPEG, MPEG-2, MPEG-3, MPG e por aí vai. .RAM, um monte deles. Tá? Então todos esses arquivos ou os arquivos que têm essas extensões fazem parte do grupo arquivos de áudio e vídeo. E a ideia é básica. Eu vou bloquear a gravação de arquivos de áudio e vídeo no meu servidor. Tá? Então quando eu bloquear a gravação desse grupo de arquivos no meu servidor, nenhum arquivo que tenha essas extensões ou que seja desses tipos poderá ser gravado mais naquela pasta específica ou no servidor em si. Tá? Eventualmente você quer ou você precisa permitir que uma ou outra extensão específica de arquivo seja gravada no servidor. Digamos que eu preciso de qualquer forma que arquivos .mov sejam gravados no servidor. Então eu vou excluir o arquivo. Eu coloco a extensão dele aqui usando *.mov, que é o nome da extensão, e adiciono o cidadão aqui. Tá? Assim esse arquivo está excluído da seleção do grupo de arquivos de áudio e vídeo. Você não pode esquecer também de removê-lo aqui de arquivos a serem incluídos. Agora eu excluí o arquivo. Dessa forma, o usuário vai conseguir gravar arquivos .mov, mas não vai conseguir gravar nenhum desses outros tipos de arquivos que aparecem nessa lista. Legal? Então esse aqui é um grupo arquivos de áudio e vídeo. Vou clicar em OK. Olha lá, agora aparece excluir arquivos .mov. Incluir arquivos tem um monte deles. Legal? E nós temos vários grupos de arquivos com essa mesma ideia. Backup, e-mail, imagem, texto, office, sistema, executáveis, temporários e por aí vai. Tá legal? E o mais interessante é que se você clicar aqui em grupos de arquivos com o botão direito do mouse, você tem a opção criar grupo de arquivos. Ou seja, você pode criar o seu próprio grupo de arquivos. Então eu vou criar grupo de arquivos. Você dá um nome para esse grupo, por exemplo, personalizado. E aí você vai incluindo as extensões, sempre no formato asterisco, ponto e o nome da extensão. Por exemplo, MP3, asterisco, ponto, JPG. Adicionar, asterisco, ponto, MPEG. Adicionar, asterisco, ponto, AVI. Adicionar e assim por diante. Você vai montando a sua própria lista de arquivos. E aí, claro, essa lista pode ter arquivos de vários tipos diferentes. De áudio, com vídeo, com texto, com apresentação, tudo misturado. Tá? De acordo com a sua necessidade. Assim que você tiver incluído todos os arquivos, os formatos de arquivo necessários, você clica em OK. E está aqui seu formato, seu grupo de arquivos personalizado, criado com sucesso. Legal? Bom, já aprendemos a utilizar os grupos de arquivos. Vamos ver agora os modelos de triagem de arquivo. Então, eu clico em modelo de triagem de arquivo e nós temos vários modelos. Nós já temos alguns prontos. Por exemplo, bloquear arquivos de áudio e vídeo, bloquear arquivos de e-mail, bloquear arquivos de imagem, executáveis ou monitorar arquivos do sistema e executáveis. Tá? O tipo, ativo ou passivo. Tá? O ativo ele bloqueia efetivamente a gravação daquele tipo de dados e o passivo ele só monitora, não impede a gravação do tipo de arquivos, mas grava em log os arquivos que foram gravados no servidor. E aqui, em grupos de arquivos, ele fala qual é o grupo de arquivos que está incluído nesse modelo de triagem. Tá? Então vamos abrir um desses modelos de triagem, por exemplo, bloquear arquivos de imagem. Clique duplo e ele abre as propriedades do modelo de triagem. Veja o que ele faz. Copiar propriedades do modelo é opcional. Então, caso você vá criar um novo modelo de triagem, você pode criar esse modelo copiando as propriedades de um modelo pré-existente. Tá? Assim, ele já herda toda a configuração daquele modelo e você pode ainda acrescentar suas configurações personalizadas. E aqui nós temos na guia configurações, nome do modelo, bloquear arquivos de imagem e o tipo de triagem. Ativa ou passiva. Na triagem ativa, o usuário não consegue salvar o arquivo que não foi autorizado. Na triagem passiva, ele consegue salvar o arquivo, porém, a pasta é monitorada. E aqui embaixo, em grupos de arquivos, você vai selecionar qual é o grupo de arquivos que faz parte desse modelo de triagem.
Esse, como é um modelo de triagem de arquivos para bloquear imagens, arquivos de imagens, então nós temos arquivos de imagens selecionados. Mas se você quiser, você pode adicionar aqui outros grupos de arquivos. Legal? Ou então, nós temos aqui ao lado os botões criar e executar. Para você criar um grupo de arquivos novo, é um atalho para criar grupos de arquivos, ou editar o grupo pré-existente. Legal? Temos a guia e-mail também aqui, que é para você configurar um e-mail padrão que vai ser enviado para o administrador do sistema, por exemplo, quando alguém tentar gravar um arquivo não autorizado no servidor. Então, além dele bloquear a gravação do arquivo, o sistema pode enviar para você um e-mail te avisando, olha, o usuário tentou gravar um arquivo de imagem, um filme dentro do seu servidor. Legal? E também pode enviar um e-mail para o próprio usuário que tentou salvar o arquivo não autorizado, avisando ele que o que ele fez não é permitido pela política da empresa. Tá? Basta então marcar a caixinha enviar e-mail e preencher os dados aqui dentro do seu e-mail. Log de eventos. Deixa eu clicar em sim aqui. Pronto. Está reclamando do servidor SMTP que não está configurado. Então, log de eventos. Enviar aviso para log de eventos. Então, isso aqui é legal sempre deixar marcado. Tá? Quando o usuário tentar gravar o arquivo não autorizado, vai ser registrado em log, essa tentativa não autorizada. E a entrada de log ela vai ter esse formato que está nessa caixa de texto. É esse texto que aparece aqui. E cada um desses itens que estão entre colchetes são variáveis do sistema que vão ser substituídas pelos valores reais. Por exemplo, owner é o proprietário do arquivo. File path, caminho do arquivo. Tá? E assim por diante. Legal? Server é o nome do servidor onde o cara tentou gravar o arquivo. E assim por diante. Então, quando você for olhar a entrada de log, vai ter esse texto completo lá dentro, com os valores reais do arquivo, da pasta, do servidor, etc. Legal? E você pode inserir outras variáveis também, porque você pode editar essa entrada de log. Então você pode selecionar várias variáveis, como essas que estão aqui. Tá? Eu vou utilizar esse padrão mesmo. Vou deixar marcado enviar aviso para o log de eventos. E vou a comando. Comando é bem legal. Quando o usuário tentar gravar um arquivo não autorizado no servidor, você pode, clicando nessa caixinha, mandar ele executar um comando ou script específico. Então, se você tiver um comando em mente ou tiver um script escrito, ele pode ser executado. Basta que você procure o comando script e faça a inclusão dele aqui nessa linha. Tá? É muito legal isso, porque, por exemplo, você pode criar um script que exiba mensagens na tela para o usuário, explicando para ele que ele não pode gravar arquivos ali e que aquela ação será reportada, por exemplo. Tá? Ou então, se for apenas um log de monitoração, o usuário grava o arquivo e o script apaga o arquivo na sequência. É uma ideia do que você pode fazer. Tá? Então o usuário grava e o script apaga. Ele grava e apaga. E não aparece a mensagem para ele dizendo que ele não pode fazer aquilo. Tá? É uma sacanagem com o usuário fazer isso, mas é possível fazer. Legal? E aqui embaixo você pode escolher a segurança do comando, caso você queira executar um comando específico. Tá? Então você pode executar o comando como um serviço local, de rede ou sistema local. Tá? O padrão é serviço local. O comando vai ter o mesmo nível de acesso que a conta do usuário. Tá? É o mais seguro no caso do usuário estar logado com a conta dele. Então a gente vai manter serviço local. Tá? E vamos ver relatório para finalizar. Deixa eu desmarcar e executar esse comando script. Né? Ele fica esperando que eu coloque o comando script. E clico em relatório. E aqui você pode pedir para ele gerar um relatório. Tá? Arquivos acessados, arquivos duplicados, arquivos grandes, tem vários tipos de relatório que podem ser gerados. Só marcar gerar relatórios e escolher o relatório que você quer aqui. Tá? Por exemplo, relatórios de auditoria de triagem de arquivo podem ser gerados. E o relatório pode ser enviado para o administrador. Basta marcar aqui e o e-mail do administrador vai ser inserido. Tá legal? Não vou gerar nenhum relatório por enquanto, então eu vou deixar desmarcado. Tá? Tem as configurações, eu vou deixar então arquivos de imagem. Isso aqui a gente está só olhando, né, um dos modelos de triagem de arquivo. Eu vou deixar ele padrão, não vou mudar nada, é bloquear arquivos de imagem, vou fechar. Tá legal? É um modelo de triagem ativa. Bom, nós vimos os grupos de arquivo, tá? Vimos o modelo de triagem.
Agora, nós vamos ver a triagem de arquivo em si. Então, clicando em triagem de arquivo, você vai ver que está em branco, está vazio. Por quê? Porque no momento eu não estou aplicando triagem de arquivo a nenhuma pasta do meu sistema. Legal? Mas, agora eu vou criar uma triagem de arquivo. Bom, qual a ideia? Eu quero proibir um usuário qualquer, por exemplo, o usuário Sandra.Silva, que eu tenho aqui no sistema, de gravar fotos no servidor. Então a Sandra gosta muito de gravar fotos. Ela tira centenas de fotos com a câmera dela, com o celular, e vai guardando no servidor da empresa. Eu não quero mais que ela consiga gravar essas fotos na pasta de rede dela, no servidor. Então eu vou criar um modelo de uma triagem de arquivos, aplicando um modelo de triagem, para impedir que a Sandra consiga gravar essas fotos. Tá? Então eu vou em triagem de arquivo, botão direito, criar triagem de arquivo. Tá? Muito simples. Bom, tem pouca coisa para a gente configurar aqui. Eu vou configurar o caminho da triagem de arquivo, que é a pasta. Em qual pasta do servidor eu vou aplicar essa triagem? A triagem é aplicada por pasta. Então eu clico em procurar e vou selecionar a pasta do servidor que vai ter aí a triagem aplicada. Tá? Vamos selecionar uma pasta aqui, vamos ver uma pastinha na área de trabalho. Vamos criar uma pasta na área de trabalho. Área de trabalho, criar nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de teste triagem. Teste triagem. Então, olha só, eu vou aplicar a triagem nessa pasta, teste triagem. Legal? Se alguém tentar gravar um arquivo de imagem aqui dentro de teste triagem, não vai conseguir. Eu vou fazer esse teste com o usuário Sandra. Bom, agora eu preciso especificar qual é o modelo de triagem que eu vou usar. Tá? O padrão aqui é bloquear arquivos de áudio e vídeo. Mas na verdade eu quero bloquear arquivos de imagem. Então eu clico na setinha e escolho bloquear arquivos de imagem. Legal? Então vai ser aplicado bloquear arquivos de imagem em teste triagem. E clico em criar. Beleza. Foi criada a configuração aí de triagem de arquivos para impedir a gravação de arquivos de imagem naquela pasta teste triagem que eu tenho no meu servidor. Legal? Clicando com o botão direito em cima desse modelo, você pode editar as suas propriedades, se você assim o desejar. Tá? E aí você tem as configurações, ativa, passiva, pode acrescentar mais grupos de arquivos, configurar os e-mails, os logs de eventos, etc. Legal? Então, fechar aqui. Vou fechar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Legal? E a gente vai testar agora esse item. Então a gente vai localizar aquela pastinha. Vamos localizar aquela pastinha. Está aqui em usuários, administrador, área de trabalho, teste triagem. Tá? Vou compartilhar essa pasta na rede, né? Para a gente poder testar o acesso dela pela rede, ela tem que estar compartilhada. Então, botão direito, propriedades, compartilhamento. Eu vou em compartilhamento avançado, isso aqui vocês já sabem fazer, né? Compartilhar a pasta, aplicar. Vou dar permissão especificamente para a usuária Sandra.Silva, porque eu quero fazer o teste com esse usuário. Eu vou dar para ela permissão de alteração, para que ela possa gravar arquivos nessa pasta. Tá? Se o usuário não tiver permissão de alteração, obviamente ele não vai gravar nenhum tipo de arquivo dentro daquela pasta. Então, aplicar, ok, aplicar, ok. Então, o caminho de rede SRV100 em teste triagem. Vou em segurança, também vou editar essa permissão e vou adicionar a Sandra.Silva. Perceba que eu adicionei nas permissões de compartilhamento e nas permissões de segurança NTFS. E vou dar para ela a permissão de modificar na pasta, tá? Para ela poder gravar os arquivos no disco do servidor. Então, aplicar, ok. Já apareceu a Sandra aqui com suas permissões. Clique em fechar. Pronto. A partir desse momento, a usuária Sandra tem permissão para gravar arquivos aqui dentro dessa pasta. Porém, como a pasta tem uma triagem
configurada, ela não vai conseguir gravar arquivos de imagem dentro dessa pasta. Tá? Então agora nós vamos passar ao teste. Vamos lá para o nosso servidor Windows Server 2003, que eu estou usando como máquina cliente no caso, mas pode ser qualquer máquina, pode ser o seu Windows 7, aí, Windows Vista, Windows 8, tanto faz. Eu vou acessar a partir da máquina cliente e vou tentar fazer a gravação de arquivos aqui com o usuário Sandra. Então eu estou aqui na minha máquina cliente, vou fazer o logon como usuário Sandra.Silva. Tá. Então, senha da Sandra, fazer logon no meu DC100, ok. Pronto, fiz o logon no domínio, utilizando minha máquina cliente. Agora vamos acessar o compartilhamento de rede. Tá? Então, iniciar, executar, /srv100, /teste triagem, que é o nome do meu compartilhamento. Clique em OK. Beleza, acessamos o compartilhamento, então a pasta está acessível pela rede. Agora a Sandra vai tentar gravar os arquivos aí dentro. Vou abrir o Windows Explorer, aqui na pasta Meus Documentos da Sandra. Tá? Porque a Sandra, na pasta Meus Documentos, ela tem um arquivo de relatório, .doc, e ela tem uma foto, um arquivo JPG. Ela vai tentar copiar esses arquivos lá para dentro da minha pasta teste triagem no servidor. Vou começar com o relatório.doc, que é um documento de texto. Então eu vou copiar esse arquivo, vou até a pasta teste triagem lá no servidor e vou colar o arquivo no servidor. Vamos ver se a gente consegue copiar e colar o arquivo lá na pasta do servidor. Beleza, conseguimos. A Sandra acabou de gravar o seu arquivo na pasta do servidor, tá? O seu relatório.doc. Agora a Sandra resolveu que também quer gravar suas fotos lá no servidor. Então ela vai na sua pasta Meus Documentos, vai pegar a sua foto, botão direito, vai copiar a foto e vai gravá-la no servidor também. Então clique em teste triagem, botão direito. Agora eu vou colar a foto. Vamos ver. Opa! Erro ao copiar arquivo ou pasta. Não é possível copiar foto 2. Acesso negado. Ele diz aqui, certifique-se de que o disco não está cheio ou protegido contra a gravação e que o arquivo não está sendo usado. Na verdade, é a restrição de triagem de arquivo que impediu a Sandra de gravar esse arquivo dentro do servidor. Tá? Porque ele é um arquivo de imagem e os arquivos de imagem estão bloqueados. Legal? Então, a nossa triagem de arquivos funcionou perfeitamente para arquivos de imagem. Clicar em OK. Você viu que o relatório.doc, que é um arquivo de texto, ela conseguiu copiar. O arquivo de imagem JPG, ela não conseguiu copiar. Tá? Então, o procedimento para trabalhar com a triagem de arquivos é muito simples. Você instala o serviço de função do gerenciador de recursos do servidor de arquivos e aí configura a triagem de arquivo. Tá? Gerencia os grupos de arquivos, cria seus modelos de triagem ou usa um modelo existente, como nós fizemos, e cria a triagem de arquivos para as pastas corretas dentro do seu servidor. Aplica as permissões de acesso para os usuários, dependendo do nível do usuário, e aí é só ficar tranquilo, porque o usuário naquela pasta não grava mais aquele arquivo que você não quer que ele grave. Legal? Muito bom. Há outros recursos dentro do gerenciador de recursos do servidor de arquivos, como por exemplo as cotas, que nós veremos nas próximas videoaulas, pessoal. Então espero que vocês tenham aprendido e entendido como trabalhar com a triagem de arquivos. Legal? Espero que tenham aproveitado essa videoaula. Obrigado por tê-la assistido e até a próxima.